Você já ouviu a frase: "Eu não quero saber dessas coisas seculares. Quero saber de igreja, de Deus"? Normalmente depois de alguém falar alguma coisa sobre algum filme, sobre algum aspecto cultural, futebol, política, alguma coisa da sociedade, e a pessoa fala assim: "Não, vamos buscar a Deus porque essas coisas são mundanas, são seculares, elas vão passar. Quero saber daquilo que vai ficar para a eternidade". Eu sou o Zé e no vídeo de hoje a gente vai tratar justamente sobre esse tema. A relação entre a natureza de Deus, a criação de Deus e a graça. Porque existem coisas que a gente às vezes pensa como se elas fossem passageiras e como se o movimento que Deus quer que a gente tenha é de olhar para elas e falar: não quero saber delas, não quero saber dessas coisas, eu não vou me preocupar com isso porque isso é passageiro. E isso muitas vezes inclui nosso trabalho, nossa relação com outros seres humanos, nossa vida em comunidade, e gera vários problemas, porque a relação dos cristãos com o mundo ao seu redor vai influenciar esse mundo. E a maneira como os cristãos lidam com isso vai ter impacto, seja positivo ou negativo, ali na sociedade. E eu acredito que Deus está chamando a gente para agir como Jesus agiu. Ele estava com o Pai e ele foi em direção ao mundo, em direção aos seres humanos, claro, como alguém santo, como alguém puro, no meio de várias coisas impuras, né? Como alguém santificando ali o lugar que ele estava, ao invés de ser contaminado ali pelo pecado, mas ele foi em direção ao mundo, ele foi em direção a você, a sua vida contaminada pelo pecado. E é isso que eu acredito que Deus chama a gente para fazer. Existe um termo, né, uma relação que a gente chama de natureza e graça, uma relação que é muito importante para a teologia reformada, a maneira como a gente entende o mundo a partir desse conceito de natureza e graça, né? Qual que é a ideia que se discute a partir desses termos? De que Deus criou o mundo de forma boa, né? Em Gênesis vai mostrar, Deus viu que isso era bom, ele repete isso várias vezes ali em Gênesis 1 e 2, de que a criação é algo bom, e mesmo depois da queda, mesmo depois de Gênesis 3, né, onde acontece a queda ali, o pecado entra esse mundo e contamina o mundo, a criação continua sendo boa em vários aspectos, porém agora contaminada pelo pecado. Então, existe aí esse processo, sim, a partir de Gênesis 3, ali que vai mostrar de que a criação foi contaminada. A boa criação de Deus foi contaminada pelo pecado. E contaminou a tudo e a todos, né? Tipo, no sentido de que até a maneira como as plantas crescem, né, se mudou, né, se transformou ali por causa do pecado. As ervas daninhas começaram a aparecer, a criação de Deus, não só os seres humanos aí incluídos na criação, mas a maneira que a criação é estruturada, seja na relação entre os seres humanos, seja entre a natureza em si, ela foi contaminada pelo pecado, e isso foi algo ruim. Definitivamente, não é algo bom o que aconteceu. Porém, a criação era boa. Então, como que Deus age, como que Deus pensa a partir desse momento? Ele vai destruir tudo, vai largar tudo, vai olhar e falar: não, a matéria é algo ruim, a matéria é má. E aqui entra num ponto que talvez as pessoas que falam dessa forma não percebem. Porque existe um movimento aí, uma filosofia muito influenciada pelos gregos, que entende que a matéria é ruim, que aquilo que a gente denomina como matéria, né, em comparação com o mundo espiritual, a sua alma, é algo ruim. O seu corpo fisicamente é uma prisão, na verdade, da sua alma, e a sua alma existe, né, ali na sua alma existe tudo que há de bom em você, e no mundo espiritual são as coisas boas. E as pessoas que olham para isso, né, e olham para a maneira como Deus criou essas coisas, de seguir a Deus e pensar: não, eu não quero saber dessas coisas mundanas, seculares, o meu corpo, o meu prazer, as coisas que eu vivo nesse mundo não me importam, eu quero saber de Deus, porque é só eu matando o meu corpo que eu realmente
alcanço a Deus. E tem sim algum aspecto disso ali no Novo Testamento, naquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre a maneira como a gente luta contra o pecado, mas ele também fala que algumas coisas são claramente inúteis para lutar contra o pecado, seja um legalismo, seja outras coisas. Mas, voltando aqui para o assunto de que há essa relação matéria e espírito, né, o mundo espiritual e o mundo carnal, digamos assim, o nosso mundo, a nossa espiritualidade às vezes pode estar afetada por esse pensamento que é grego, não é bíblico. Porque é os gregos que pensavam dessa forma, de que a matéria é totalmente má, que não existe algo bom na própria matéria. E é um dos motivos que eles não conseguiam acreditar em Jesus, não conseguiam conceber a ideia de um Deus que se tornou matéria, que se tornou ser humano, que habitou num corpo carnal. Tanto que uma das heresias ali do cristianismo, né, logo no início, foi a ideia de que Jesus, na verdade, não veio em carne, de que era, na verdade, um espírito ali sendo mostrado, que as pessoas acreditavam que era carnal, mas na verdade não era. E isso é um problema para a gente. É importante a gente entender o quanto a fisicalidade de Jesus, digamos assim, é real, e ela nos influencia a pensar a nossa vida, a pensar a maneira como a gente lida com a vida ao nosso redor, com os nossos corpos, né? Porque a gente é isso, né? Nós não somos um espírito ambulante aí. É curioso pensar que às vezes as pessoas falam, não, eu cuido de almas e tal, né? Eu sou um pastor de almas, ou alguém que lida com as almas das pessoas, estou salvando almas. Não, na verdade você está lidando com pessoas que não são só almas. Existe uma alma ali, segundo a visão bíblica, mas ela também é corpo, né? Então, quando Deus olha para a criação sendo contaminada pelo pecado, e aqui é uma parte super importante desse assunto, desse vídeo, né? Quando Deus olha para o mundo que Ele criou, o mundo que era bom, tudo que Ele fez de matéria, Deus que fez, e Deus não faz coisa ruim, Deus não faz lixo, Deus não faz coisas que possam olhar e ser falado, não, isso daqui não foi bom. Aquilo que Deus faz é bom porque Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Então aquilo que Ele cria é sempre bom. A gente pensar que seria diferente é olhar e é ofender a Deus. Porque se Ele criou algo que não era bom, quer dizer que Ele ou não é poderoso o suficiente para criar algo bom, ou Ele não é bom verdadeiramente. Então, quando a gente olha para a criação, para as coisas criadas, a gente não pode ter uma visão de que essas coisas não são boas em si mesmas. Porém, tendo a consciência de que o pecado contaminou essas coisas. Então, as nossas relações, a maneira como o mundo é criado, existe sim uma contaminação com o pecado, da maneira como a gente vê hoje. É difícil, às vezes, conceber a ideia de um mundo bom, criado por Deus, que não foi contaminado por esse pecado, porque é a única realidade que a gente tem, mas é um exercício que a Bíblia nos convida a fazer. Porque ela apresenta isso, apresenta a boa criação lá atrás, da maneira como Deus criou. Mas ela não apresenta só lá atrás, ela aponta para frente, mostrando assim, Deus, Ele não vai jogar fora essa criação, Ele vai regenerar essa criação. A maneira como Deus age a partir da contaminação do pecado é olhar para isso e falar, né, Deus poderia fazer assim, desencana, vou destruir tudo isso porque não vale a pena. Mas não, Deus olhou para a sua criação, e aqui, especialmente o ser humano, e falou assim, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero desenvolver aí um plano de salvação, um plano de regeneração da vida, daquilo que eu criei. Eu não quero deixar que o mal vença, porque destruir tudo seria o mal vencer. É o mal que entrou nesse mundo, né, através de tudo aquilo que o ser humano se permitiu, daquilo que Satanás, enfim,
fez ali de tentar o ser humano, mas é algo que o plano maligno ali era de contaminar isso e talvez destruir tudo. Mas Deus olha e fala: não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir que o ser humano caia nesse mal sem fim. E vou dar um meio de salvação, de regeneração da vida humana. E isso aqui tem umas implicações muito importantes para aquilo que a gente vive. Porque a relação de natureza e graça, ela é essencial para a gente manejar as coisas nesse mundo. Se Deus criou a natureza, e natureza aqui eu estou falando de toda a criação, toda essa estrutura criacional, da maneira como alguns teólogos colocam, né? Porque não é natureza só no sentido hoje que a gente coloca, né? De as árvores, um campo, uma praia, o que for. Não, estou falando aqui de tudo, inclusive nós e até mesmo as coisas que a gente pensa, a estrutura filosófica do nosso pensamento, isso também é algo criado por Deus, certo? Essa natureza, quando ela entra em contato com a graça de Deus, ou seja, quando a graça alcança essa graça não destrói a natureza. Porque a graça de Deus está em contato com a natureza ali. A mesma graça que vem de Deus vem a natureza, como ela foi criada. Só que no meio do caminho aí tem o pecado. Então, a graça funciona como algo que limpa, que purifica. Ela é como um detergente num copo ali, né? O detergente ele serve não para destruir o copo, né? Mas para purificá-lo, para lavá-lo, né? Se a gente colocasse ali um produto que, ao tentar lavar, tirar a sujeira, destruísse também o copo, isso seria ruim, não é algo bom, não é algo que a gente deseja nas nossas casas, né? Você não quer destruir o copo depois que você toma alguma coisa nele, você quer só limpá-lo para que você possa usar esse copo depois, né? E Deus pensa da mesma forma. A graça de Deus, quando encontra a natureza, ela simplesmente ela vai tirar o pecado ali daquela natureza, daquela criação. Ela não vai destruir a natureza, destruir a sua vida no momento que ela tenta tirar o pecado de você, que ela tira o pecado da sua vida. Quer um exemplo disso? A sua própria história. Eu não sei se você conhece a Cristo desde que você era uma criança, desde a sua infância, mas, independente disso ou não, quando Cristo alcança a sua vida, você tem toda uma história ali. Você tem histórias boas e ruins, tem coisas que você viveu que não necessariamente são boas, são contaminadas ali pelo pecado. Mas, no momento que você se torna nova criatura, essa nova criatura que o apóstolo Paulo está falando ali em Coríntios e tal, ele está mostrando que existe algo completamente novo ali, que é a graça de Deus, que é a vida de Deus influenciando a sua vida, mas ela age a partir daquilo que já existe, a partir daquilo que você já é. Você não se torna uma nova pessoa no sentido de que você esquece tudo que você viveu, mas não, Deus ressignifica as coisas que você viveu. Ele regenera a sua vida a partir daquilo que já existe. E a criação, o mundo, esse universo que a gente vive, a graça vai fazer a mesma coisa. Ela vai olhar para aquilo que é bom, que foi criado por Deus, e vai simplesmente tirar aquilo que o pecado contaminou. Então, quando a teologia reformada olha para o futuro, olha para a criação, olha para a cultura, ela entende o seguinte, né? Esse movimento entende o seguinte: existem coisas culturais aqui, seja filmes, o futebol, a política, o que for, né? As cidades, as artes, todas as formas de conhecimento, que são sim boas, que Deus, né, como eu já falei em outros vídeos, desejou que desde o início a gente tivesse esse processo criativo,
em que a gente olha e fala, não, eu preciso fazer algo, meu trabalho, o meu desenvolvimento científico, filosófico, artístico, o que for, né, o desenvolver aqui o meu jardim, né, como é o exemplo lá de Gênesis, é algo bom, é algo que Deus já planejou desde o início do ser humano ali fazer, homem e mulher fazerem isso, né? Só que o pecado contaminando, existe algo ali de ruim nesse processo. Então, existem coisas que a gente faz para machucar o outro, a gente, por estar contaminado com o pecado, não fazemos as coisas da melhor forma. Mas, mesmo assim, existe algo bom ali. Então, quando lá em Apocalipse vai mostrar a Nova Jerusalém, esse novo mundo, esse novo reino que desce até nós, demonstra ali os reis né, da terra e tal, levando as riquezas, os tesouros das nações. E um fogo que purifica essas coisas. O fogo ali em Apocalipse, dependendo da maneira como você enxerga, não é um fogo que tem o propósito de destruir a criação, mas sim de purificar. Assim como Pedro dá o exemplo ali em sua carta no Novo Testamento de o nosso processo de santificação de fé, a nossa caminhada cristã, ela passa por um fogo, não para nos destruir, mas para purificar, assim como a gente faz com o ouro, para purificar o ouro das suas impurezas. Então a nossa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro, vai ser passada ali pelo fogo e ser purificada. Por que isso é relevante? Por que isso é importante? Eu já dei aqui alguns exemplos, mas eu quero afirmar aqui e reforçar essa ideia de que a maneira como você entende essa relação de natureza e graça vai influenciar a sua vida, vai influenciar a maneira como você vê seu trabalho, a maneira como você vai ter relações com as outras pessoas e se você vai ou não dizer esse tipo de frase, eu não ligo para essas coisas seculares. Por quê? Porque se Deus vai pegar toda a nossa cultura, as nossas relações, aquilo que a gente construiu e vai destruir tudo, realmente, então não faria sentido a gente gastar esforço, né, tempo, esforço para fazer as coisas aqui nesse mundo. Vamos adorar a Deus e vamos buscar falar para as pessoas, deixem de fazer essas coisas e vamos só adorar a Deus. Só que eu não acredito que é o que a Bíblia coloca para a gente. Eu não acredito que é aquilo que Deus está chamando você para viver. A adoração de Deus, existe sim um momento ali, né, de reunião, de comunhão, de um foco ali total naquilo. Mas aquela adoração, aquele momento na igreja, seja onde for, ele te convida, ele te intima, digamos assim, te envia para o mundo. Te envia para ser luz e sal desse mundo. E, sendo luz e sal, você vai fazer não só testemunhar e ficar repetindo aquilo que Jesus fez, mas você vai demonstrar a partir da sua vida aquilo que Deus é para você, aquilo que Jesus fez na sua vida. Porque quando a gente pensa aqui, vou dar esse exemplo de um carro que quebrou. Então imagina você tem um carro ali, um carro meio antigo, e você está planejando uma viagem, mas esse carro quebra. Você, o que você faz? Leva esse carro para o mecânico. Então você está salvando aquele carro, está regenerando aquele carro para poder ir viajar. Quando esse carro, né, fica ali no mecânico e tem o seu conserto feito, né, está tudo certo com ele não foi feito para ficar ali na mecânica, nem para voltar apenas para sua casa, mas tem o propósito de fazer aquela viagem. Então a nossa salvação ela funciona da mesma forma. Você é como um carro quebrado, que tem o seu propósito ali bom, daquilo que Deus fez, é algo bom que Deus planejou para uma viagem muito boa, para algo maravilhoso, para uma vida cheia de aventuras, digamos assim. Mas no momento que o pecado entrou na sua vida, algo precisa ser feito. Então Jesus tem esse papel de morrer por você, de morrer pelos seus pecados e transformar a sua vida a partir da obra dele.
Só que, quando Jesus faz isso, ele está te regenerando, está te consertando, digamos assim, para algo que não é para você parar ali, mas para você viver aquilo que Deus planejou desde o início. Então, quando a gente olha para os artefatos culturais, digamos assim, né, uma maneira que a gente olha para o mundo, para as coisas, essas coisas não são necessariamente ruins, elas só estão contaminadas pelo pecado. E Deus está te convidando a olhar e falar assim: eu vejo essa natureza, aquilo que Deus criou, que está contaminado, e a graça de Deus vai um dia regenerar completamente. Mas eu hoje já sou regenerado, não completamente, mas já iniciei um processo de regeneração. E eu vou viver, eu vou ser luz nesse mundo, e vou viver essas coisas daquilo que Deus me criou para fazer. Eu acredito que essa relação de natureza e graça pode ter muita importância para a sua vida. E que Deus possa te iluminar o seu coração, iluminar a sua leitura das Escrituras para que você consiga enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Não no sentido de promessas e outras coisas, bênçãos, mas no sentido daquilo que Ele te convidou a fazer, do que Ele chama para você fazer. E dessa forma você vai encontrar mais propósito para a sua vida, de não só se desviar das coisas do mundo, mas sim buscar um processo de santificação, vivendo aquilo que Deus te convida.